falar de Matheus Cocão. Sim, o Cocão, a gente trouxe a informação ontem aqui. Matheus Cocão está para receber uma proposta do futebol de Israel. O staff, inclusive, do jogador está em Israel, mas fazendo uma outra negociação. Mas descobri hoje que o clube que tem interesse no Matheus Carvalho e deve fazer uma proposta ao Vasco é o Maccabi Haifa, um dos principais clubes do futebol de Israel. Israel que está ali no Oriente Médio, mas disputa os campeonatos na Europa. Os clubes de Israel disputam as competições europeias. E ele recebe informações de que realmente a cidade de Tel Aviv é uma cidade muito boa, muito apesar de todos esses problemas de guerra e de tudo mais, mas é uma cidade bastante boa para se viver. E a proposta para o Matheus Carvalho seria uma proposta bastante interessante, de um valor aí, a priori, em torno de €500 mil por ano, por temporada, para que ele fosse. É extraoficial essa informação, apenas recebi de uma fonte de que seria uma proposta que poderia até melhorar, mas que eles têm interesse. Matheus Carvalho é um jogador muito jovem. O Vasco tem percentual, ainda teria um percentual, claro, receberia o dinheiro, mas ficaria com alguma coisa para uma venda futura. Enfim, então é uma situação que a gente precisa esperar para ver o bicho que vai dar, porque o Vasco precisa de dinheiro. O Cocão é um cara que tem até prestígio, né, com o Fernando Diniz. Fernando Diniz gosta dele, mas tem caído um pouco esse prestígio, né? Tem jogado menos, já não tem entrado com tanta frequência. Existem outros jogadores com muito mais moral na posição. Então, de repente, é a hora de Matheus Carvalho, que para muitos bateu no teto, sair do Vasco da Gama. Quanto a Lucas Piton, eu hoje falei com o pessoal da Gazeta dello Sport, que está muito assim, bobo, com a possibilidade do Milan investir também no Piton, depois de ter gasto quase €18 milhões no Estupiñán, o lateral esquerdo equatoriano. E eles até acreditam, e também eu falei com uma pessoa próxima ao staff do Lucas Piton, que me disse a mesma forma. Não está acreditando que eles paguem os €8 milhões. Talvez ofertem alguma coisa menor. E aí eu acho que o Vasco não vai fazer negócio. Porque o Piton é um jogador extremamente valorizado, porque é um jogador com passaporte comunitário. Então eu acho que essa situação do Piton talvez até tenha proposta, mas não sei se é uma proposta para fechamento. O Vasco talvez não aceite esse fechamento e não sei se agora, só se pintar algo, porque se falou inclusive do Girona, que eu não tenho essa informação, mas o Milan sim. O Milan teria esse interesse, como eu também informei aqui, o Milan está negociando, com possibilidade de negociar um lateral esquerdo, o Bartezagli, para outro clube europeu, lateral esquerdo de 19 anos, e abriria essa brecha. Mas se não pagar a multa, gente, aí acho difícil que o Vasco faça negócio. Agora à noite saiu uma notícia de que Ryan estaria definitivamente acertado com o Al Ahly, não mais o Al Hilal. Eu entrei em contato com o staff do Ryan e até agora não há nada. Não há nenhuma proposta, não há nenhum pedido, há muita sondagem, muita sondagem. São muitos clubes que procuraram e que querem saber qual é a situação, se vai, se não vai, se tem possibilidade. Agora, tem uma notícia bastante importante. Há uma possibilidade de que na semana que vem, e isso está sendo ajustado, ocorra um novo papo entre Admar Lopes e o staff do jogador para uma ampliação de contrato do Ryan. E aí, uma melhoria da multa. A multa hoje é de €40 milhões. Poderia melhorar? Com certeza vai melhorar. Mas tem que estender o contrato dele mais. Bom lembrar que ele renovou até o final de 2026 e faria um contrato ainda maior. Então, esse papo deve ocorrer para o Vasco se precaver ainda mais. Mas é uma tentação. Porque se alguém chega aqui, por exemplo, com €30 milhões, nossa, coça, né? Coça. Se a gente for botar o euro aí, sei lá, a 6, quase R$ 200 milhões. É bastante dinheiro, né? É um bom pedaço da dívida do Vasco. Então, seria algo extraordinário. Faria o CT, poderia fazer várias obras, várias situações, poderia reinvestir uma parte no futebol também. Mas, de qualquer forma, não há nesse momento nada fechado. Muito pelo contrário. O Vasco
não vende, a não ser, como disse o Admar Lopes, na CBF, no sorteio da Copa do Brasil, se por um acaso alguém pagar a multa. 40 milhões? Pagou, aí não tem como segurar. Mas nesse momento, a priori, ele vai ficar no Vasco da Gama.